seguinte, João. Eu vou dar uma passeada em Palmeiras e Fluminense pra gente falar com um pouquinho mais de tempo do Botafogo, que eu acho que foi a maior decepção. O Palmeiras ontem foi à Argentina, enfrentou o São Lourenço. É uma situação diferente da estreia. Não foi estreia lá na época. Foi estreia. Na Libertadores passada, quando o Palmeiras resolveu ir com todo o time reserva, porque jogava na altitude, tinha que reverter um placar contra o Água Santa na final do Paulista, mas era lá em La Paz e tal. Eu acho que naquela ocasião era muito fácil você escolher ir com o time reserva. Dessa vez, não. Dessa vez o jogo foi aqui, em Buenos Aires. Aqui por quê? Aqui porque em 2 horas de voo você tá lá. É mais rápido você voar de São Paulo para Buenos Aires do que, por exemplo, de São Paulo para Fortaleza. Então, assim, é uma viagem muito tranquila para você ir à Argentina. E o Palmeiras, mesmo assim, foi com todo o time reserva. E só chegou ao empate depois que alguns titulares foram utilizados pelo Abel e entraram no time. Entre eles, o Piquerez, que fez o gol de falta, um belo gol de falta, inclusive, uma bela cobrança do Piquerez. O Palmeiras estreou com um empate lá contra o São Lourenço. É um risco calculado. E vou falar mais, tá? Pelo que eu vi do jogo, o Palmeiras tem que agradecer de ter trazido esse ponto. Até teve a chance depois de fazer o gol do... Mas de bola, o Lomba foi o melhor em campo. O Marcelo Lomba foi o melhor em campo. Então, o Palmeiras volta com um ponto aí. Palmeiras que fez melhor campanha nas 2 últimas Libertadores, né? Na fase de grupos. Eu posso estar enganado, mas acho que o Palmeiras fez a melhor campanha nas 2 últimas. E na última, que foi essa da altitude, tinha começado com derrota. Essa partida que ele foi com os reservas lá na altitude em La Paz, ele começou com derrota. Então, assim, dá pra recuperar e ainda fazer melhor campanha, dá, tranquilamente. Mas, o Palmeiras começa aí a sua participação na Libertadores só com um empate. E aí, cara, eu realmente acho que a situação do Palmeiras, acho que cada um tem que definir a sua estratégia, mas fica uma preocupação a mais pro jogo do final de semana, tá? Fica uma preocupação a mais pro jogo do final de semana. Eu tenho visto vários torcedores do Palmeiras, e ontem tava churrascando e vendo o jogo e batendo papo com vários deles. O torcedor do Palmeiras tá meio cabreiro com essa final. Eu senti o torcedor do Palmeiras bem mais confiante nos 2 últimos paulistões. Mesmo depois da derrota pro São Paulo por 3-1, 2 anos atrás. Mesmo com essa virada que o Palmeiras tinha que fazer contra o São Paulo e depois também contra o Água Santa. Eu sentia mais confiança no torcedor do Palmeiras. Agora, já não sei. Tem uma reclamação aí grande dos rivais, eu acho, né? Que não foi marcado um pênalti pro São Lourenço. No finalzinho da partida, né? Eu não achei não, tá, gente? Eu não vou ficar aqui analisando lance por lance. Daqui a pouco tem o de placa, a galera analisa. Mas eu, assim, eu não achei não. Eu não achei não. Eu acho que o corte é na bola. O árbitro, inclusive, tá muito bem colocado. Enfim, tem gente que vai discordar. Problema nenhum. Não é fácil ser árbitro de futebol. Às vezes, mesmo com VAR, a gente fica aqui cheio de dúvidas. Imagina lá na hora, né? Então, de qualquer forma, eu acho que o resultado, o empate por 1-1, pelo que foi na bola, acabou ficando de bom tamanho para
para a equipe do Palmeiras. O Fluminense foi a Lima e empatou com a Alianza Lima. E aí, né, ô João, por uma escolha diferente do Diniz, o Abel escolheu ir com o time todo reserva e depois utilizar alguns titulares. O Fluminense tinha vários desfalques, né? Jogadores que não puderam jogar. E acho que isso fez a diferença, viu, cara? Porque o Fluminense também foi muito mal, pelo que eu vi de todos os comentários aí. Não sei se você viu o jogo. Foi realmente, André, como a gente vai falar, tá? Eu fui no jogo do Botafogo ontem, até eu chegar Ah, em. é verdade, Eu vi é o segundo verdade. tempo do Fluminense. Então, assim, depois eu vi os melhores momentos, mas para analisar assim melhor, eu vi o segundo tempo, que foi o tempo que o Fluminense acabou empatando o jogo com o gol do Marquinhos, assim, acho que foi o grande respiro, vamos dizer assim, o sopro de coisa boa do Fluminense ontem foi o Marquinhos, contratado esse ano. Já havia sido utilizado pelo Diniz de forma mais recuada, ontem jogou numa posição que ele prefere, que pertence ao Arsenal até esse jogador aí, São Paulo. Mas a verdade é que os desfalques do Fluminense não são desfalques quaisquer, né, André? Cano, Ganso, o Fluminense ainda não, esse ano, pelo que eu acompanhei, pelo que eu converso também com amigos tricolores, não consegue repetir as atuações do ano passado. As críticas ao Fernando Diniz são grandes. Obviamente que perdeu o Nino, né, um zagueiro além de, né, muito bom zagueirando, vamos dizer, entre aspas assim, era um bom construtor, iniciador de jogadas para o Fluminense, né? Então, enfim, alguns outros jogadores não estão conseguindo performar tão bem, o Douglas Costa, enfim, é um bom reforço, mas talvez hoje jogue mais pelo nome do que propriamente pelo que apresenta em campo, mas enfim, a verdade é que não foi uma grande atuação. Dados os desfalques, alguns podem ver 1-1 como um bom resultado, mas a verdade é que pelo poderio, eu acredito que o Fluminense deveria ter vencido o jogo, ou pelo menos jogado melhor. Eu acho esse confronto contra o Alianza Lima fora um desses jogos que você tem que ir lá e ganhar. Tem alguns adversários que você, se for lá e empatar, tá de bom tamanho, cara. Tá de bom tamanho. Como alguém falou aqui no começo, e falando, empate fora de casa é bom resultado. Eu acho que dependendo, sim, é bom resultado. Às vezes até é ótimo. Mas tem adversários que são vencíveis fora de casa. E esse é um deles, com todo respeito lá ao Alianza Lima. O Fluminense, cara, eu acho interessante, porque eu, quando fiz a minha lista de favoritos aqui, João, na terça-feira, eu coloquei 5 favoritos para Libertadores. E eu coloquei Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, River e tive dificuldades para colocar o quinto. E eu, muito mais por respeito, por ser o atual campeão, coloquei o Fluminense e não algum outro. Fiquei com vontade de colocar o Grêmio é um time copeiro, fiquei com vontade de fuçar algum outro de outro país e tal. Mas assim, coloquei o Fluminense porque é o atual campeão. Eu acho que, o atual campeão ele entra com algum tipo de atenção. Talvez na bola, talvez pela expectativa gerada e tal, o Fluminense vá nos decepcionar, não sei. Mas eu queria dizer ao torcedor do Fluminense, assim, que ele não leve para um lado, assim, ruim da história. Que ele não fique chateado se alguém não colocar o Fluminense, por exemplo, entre os 5 favoritos e tal, mesmo sendo campeão. Porque o Fluminense também não era favorito na temporada passada e foi campeão. Ou na temporada passada, João, na sua lista dos 5 favoritos para conquistarem a Libertadores 2023, tinha o Fluminense. Não, não tinha. Nem dos tricolores, o Fluminense estava na lista. Então, Pois é, então, torcedor tricolor, não fique chateado. Se eu tivesse, por exemplo, deixado o Fluminense de fora, se daqui a pouco eu atualizar, porque essa lista dos 5 favoritos ela vai ser atualizada ao longo dos tempos. E quando chegar nas semifinais, aí, cara, eu posso te garantir que eu vou acertar o campeão, que o campeão vai estar entre os 5 favoritos. É, cuidado. só vão ter 4 times, eu vou falar 5, então eu vou Ah, atualizando ali. entendi. Eu vou atualizando a lista, mas depois a gente vai ter que diminuir o número de favoritos, claro. Eu acho que na hora que passar da fase de grupos,
que a gente chegar nas oitavas, a gente vai ter que diminuir para 3 favoritos, e aí a gente vai ter que, na hora que chegar na semifinal, vai ter que ter um favorito. Mas nesse momento, não fique chateado, torcedor do Fluminense. Não fique chateado. O Fluminense também não era favorito na temporada passada e foi campeão, e foi uma grande festa. Então, o Fluminense ele começa com um empate lá contra o Alianza Lima. Antes de falar do Botafogo, eu queria registrar. É que não é Libertadores, né, o Boca? Não é Libertadores, então eu vou deixar. O Boca é a força do hábito, mas o Boca é sul-americano. Eu ia falar da saga do Boca pra poder jogar lá em Potosí. Então chegou a hora, senhoras e senhores. Vamos falar do Botafogo. Eu fiquei muito decepcionado, cara. Ah, André, mas você acha que o Botafogo tem um baita time? Não. Ah, André, mas você acha que o Botafogo vai ganhar a Libertadores? Não, não acho. Mas, estreando em casa, jogando no Newton Santos. Tava lotado, não tava, João? Sim, todos os ingressos foram vendidos. Todos os ingressos vendidos. Toda a expectativa do time ter virado a chave. De finalmente ter deixado 2023 pra trás. É que o Textor não deixa, né? Virar essa chave. Essa chave, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Textor não deixa virar a chave. Ele continua falando de 2023. Mas, analisando o campo, antes da gente chegar no Textor, eu fiquei muito surpreso e decepcionado quando eu olhei lá no aplicativo e vi que o Botafogo estava tomando 3-0 em casa no primeiro tempo. Até diminui. Mas, João, você esteve lá e pode trazer pra gente a sua impressão do que aconteceu ontem no Newton Santos. Porque eu vi até algumas pessoas falando de... Pô, o Botafogo acho que não teve noção do tamanho da Libertadores e tal. Eu tendo a discordar. Porque, assim, pelo que eu vi de melhores momentos e de intensidade no primeiro tempo, o Botafogo entrou com muita vontade. Eu acho que o que faltou foi qualidade, foi organização, uma vontade e noção do tamanho da Libertadores, acho que não faltou, não. Não, nesse comentário específico, não concordo. Como torcedor assim, e todo mundo aqui vendo a live, acho que torce para algum time, acho que sabe, né, quando, pô, esse cara tá meio, não é possível, ele não tá meio de sacanagem, né? Eu não gosto nem de falar essa palavra, mas, pô, você sabe mais ou menos quando é que o cara tá levando a sério ou não está. Não senti nada disso ontem. Senti sim, percebi que o time não jogou bem. Não jogou bem, não tinha opções. E isso, assim, é curioso dizer porque o Fábio Matias, né, o interino, foi o último jogo dele como interino e foi a primeira derrota, né, dele, logo nessa estreia da Libertadores. Mas todos os outros jogos, o Botafogo ganhou e tal, empatou, mas não estava jogando pra caramba, sabe? Até na eliminação, quando eliminou o Red Bull Bragantino na pré-Libertadores, os dois jogos foram bem ruins, assim, dos dois times no caso, né? Os dois confrontos foram bem abaixo, assim, da média em relação ao futebol. Então é muito esticão, o Júnior Santos estava numa fase ali iluminada, enfim, fez dois bons jogos, mas o Botafogo não vinha jogando bem e, de novo, ontem não jogou bem. E perdeu, obviamente que tem o pênalti logo no início do jogo, que foi uma mão na bola ali do Hugo, que o braço tá aberto aí, não tem como, cara. Foi na minha frente assim e ninguém reclamou na arquibancada. Não tem o que fazer, é pênalti. Pode discordar da regra, mas não da aplicação dela ontem. E aí condiciona o jogo, né? O time foi pra cima e tal, tem muitos erros defensivos principalmente, e me assusta um pouco ouvir muitas pessoas falarem que o Arthur Jorge é um treinador que tem problemas em montar defesas. Então eu acho que hoje o principal problema do Botafogo é defensivo, não só pela qualidade de jogadores, mas também pelas atuações que a gente tem visto nesse ano, principalmente pelo lado direito da defesa. Então, e os gols ontem começaram por ali, o pênalti não, foi pela esquerda da defesa, mas os outros dois sim, em transições defensivas. Então, André, resumindo, foi uma atuação péssima no primeiro tempo, a atuação do segundo tempo é razoável no máximo. E o gol foi achado também no final do primeiro tempo ali numa esticada de bola. A atuação foi ruim. Agora o Arthur Jorge vai ter muito trabalho, com certeza, não só dentro, mas fora de campo, como você tem sempre falado aí com as notícias que não param de pipocar sobre o que o João Textor tem trazido. Mas é isso, atuação ruim, derrota em casa, não estava muito na conta, mas tem que trabalhar com isso agora.
Ô, João, só pra galera entender o que aconteceu com o Fábio Matias, o técnico interino, foram 10 jogos, 8 vitórias, um empate, uma derrota, mas a derrota justamente na estreia na Libertadores.